Oi, amados. Boa noite. Tudo bom? Girade, eu lembro de você. Tudo bom? Você mora no norte do Brasil, não é isso? Bíblicos de Deus, Daniel, Fernando Velato, meu amigo querido, já chegou aí. Vou chamar o Fernando. Vou te chamar logo, hein, Fernando? Vamos lá. Ai, gente, que alegria! Ei! Bem-vindo! Oh, obrigado, meu amigo. Muito bom isso, que alegria, né? Graças a Foi Deus a gente tem internet, né, para esses encontros. verdade, né? Nossa! Começando pela prática, pelo aulão que a gente teve domingo, maravilhoso. Uhum. Então, até em algum momento a gente pode falar agora e depois falar de novo para as pessoas, né? O Fernando tá fazendo umas práticas via Zoom muito maravilhosas, muito transformadoras, né? E é muita alegria, amigo, te receber aqui. As pessoas estão chegando aí, então eu quero começar a falar já, né? Boa noite a todo mundo que está chegando. Estou aqui recebendo o meu amigo querido, Sensei Fernando Bellato, que eu conheci num retiro espiritual. Então, Uhum. acho interessante falar, né, falar nesse sentido, porque é um mestre, um sensei, um professor de luta marcial, mas eu conheci num retiro espiritual, num aprofundamento espiritual, né? E, Fernando, eu já te falei assim rapidamente, mas aquela vivência contigo de mais ou menos 5 dias, né, um aprofundamento, num ambiente também muito propício, né, para Uhum. mergulhar, foi Uhum. muito divisor de águas para minha vida, assim, foi muito transformador. Eu estava vivendo um momento onde na minha vida pessoal eu estava me vendo invadida por várias situações e por pessoas. E ali, de repente, eu acordei para o fato de que eu estava permitindo essas invasões na minha vida, né? Uhum. Então, até e já estou chegando assim num ponto que eu acho super importante, mas me veio falar disso porque eu acho que as pessoas que trilham o caminho da espiritualidade e também as mulheres têm muito essa carência de criar esse guardião, de criar esse masculino positivado, esse guerreiro interno, para se proteger, para ser guardião de si mesmo, né? Para se preservar. E a grande batalha da vida é essa guerra interna, né? Que todos nós carregamos. Uhum. Então, essa é a mais importante de todas. Então, olhar para esse guerreiro interno, depois que você falar, eu quero falar mais de como isso foi inovador para a minha vida, é fundamental. Uhum. Então, se você quiser falar, inclusive, de como você contou a sua trajetória lá no primeiro dia dessa vivência que a gente teve no retiro, né? Como foi sua trajetória de conquistas, de vitórias e como você levou a luta marcial, né? A arte marcial para a espiritualidade, eu acho que vai Uhum. ser muito bom, porque para mim foi bem tocante. Uhum. Que legal, Ingra. Poxa, primeiramente, obrigado, né, por esse convite, né, tão especial da gente estar batendo esse papo, né, nesse fim de tarde de quarta-feira. É muito gostoso assim finalizar a tarde de hoje assim, né, nessa conversa. Sei pelo que a gente conversou, né, da sua alma aí guerreira, né, desse seu link aí com esse caminho. Então, poxa, eu estou muito contente, né, com esse bate-papo e vai ser um prazer dividir aqui, né, compartilhar com as pessoas um pouquinho da minha história de vida, né? Então, a arte marcial, começando assim, né, pelo caminho do guerreiro, pela arte marcial mesmo, a arte marcial
uma paixão da minha vida mesmo, né? De caminho, desde criança, né? Porque eu via os filmes e aqueles filmes eles me inspiravam, mexiam no meu coração assim profundamente, né? Principalmente as cenas onde os guerreiros eles ficavam em meditação, né? Ficavam com os olhos fechados ali meditando. Então, esse esse tipo de cena me encorajava a nem sei o que quando eu era criança, mas me encorajava, me dava uma segurança, digamos assim, né? Aí eu queria ser tipo esses guerreiros assim, né? Bruce Lee, Van Damme, né? E aí eu fui entrar na arte marcial para aprender a meditar. Eu quis aprender a meditar, eu queria, né? E, e aí quando eu cheguei na minha primeira academia que eu fui, que era uma academia de Shorin de Kempo, eu perguntei para o mestre sobre meditação e ele não sabia me falar muito a respeito disso, né? E eu via nos filmes, né? Mas não tinha ideia ainda de que estava tão afastado essa parte da filosofia, né? Dentro do caminho da arte marcial. E aí eu entrei no jiu-jitsu, né? Com 14 para 15 anos de idade. E aí comecei a treinar jiu-jitsu e gostei muito dessa arte, assim. Foi uma paixão, assim, na parte corporal também, né? A parte da inteligência, do xadrez, né? Do jiu-jitsu. E fui competidor, né? Por muitos anos, assim. Eu gostava muito dessa parte competitiva, né? Fui até a faixa marrom competidor, sonhando em ser um faixa preta, né? Só que quando eu peguei a faixa marrom, algo mudou dentro de mim e eu não, e parou de fazer sentido a arte marcial. Foi um momento muito, assim, diferente da vida mesmo, um momento muito delicado, assim, né, de tristezas, e eu mudei muito meu jeito de pensar também, né, querendo achar o que eu ia fazer na vida em relação a trabalho e coisas assim, e acabei afastando da arte marcial na faixa marrom. E eu tive uma depressão nesse momento, foi, mas tudo se juntou para eu ir trabalhar meu autoconhecimento, né? Então, fui fazer, né, então, um aprofundamento mesmo no autoconhecimento. Comecei a treinar yoga, conheci o mestre espiritual Sri Prembaba, fui para a Índia, comecei um aprofundamento mesmo, né, na minha vida. Eu nunca tinha parado para fazer esses cursos de meditação, de autoconhecimento, de olhar para dentro, né? Então foi uma grande transformação a partir do momento que eu descobri. Eu falo que o grande clique foi quando eu descobri que eu podia me observar sem se identificar, sabe? Então, por exemplo, eu poderia observar as minhas próprias emoções e perceber elas, mas me percebendo como observador e não como as emoções em si, né? E eu falei, uau, né? Porque até então era tudo, eu acreditava que era tudo como era normal, assim, né? Ah, eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho ciúmes, tenho um monte de emoção que passa por mim. E é assim que é. Eu nunca tinha refletido que, por exemplo, se vem um ciúmes é por quê? Vem da onde? Será que não tem nenhuma insegurança por trás? Será que não tem nada que faz gerar essa reatividade? E eu comecei a descobrir que tinha, né? Eu comecei a descobrir que eu tinha a possibilidade de observar isso e não me identificar e perceber o que tinha por trás disso. Minhas inseguranças, minhas questões do passado, questões ainda não resolvidas, mágoas, né? Ressentimentos. E eu falei, nossa, que foi uma descoberta assim incrível. Foram uns 3 anos, né? Mais ou menos de 2007 até 2010, que foi esse primeiro momento meu de aprofundamento muito forte assim no caminho espiritual. Quando eu digo espiritual, não trago assim a religiosidade, né? Porque eu acredito que espiritualidade tem a ver com a sua essência, né? De você buscar a sua essência independentemente do caminho que você trilhe para isso, né? Então, quando eu comecei esse caminho de voltar para a minha essência, né? Os primeiros 3 anos foram muito profundos, né? Fui para a Índia quase todos os anos. E aí, em 2010, quando eu voltei de lá, que eu tive uma outra grande transformação na minha vida e que aí eu sou publicitário de formação, né?
Eu trabalhava com publicidade também, só que aí eu senti de parar com isso também e cheguei numa conclusão comigo que eu só faria aquilo que me fizesse feliz, assim, sabe? Cheguei num momento que falei, não é possível, eu preciso encontrar algo que me faça feliz de fato, né? Então foi quando eu decidi voltar para a arte marcial, depois desse momento que eu fiquei afastado, né? Eu voltar com uma outra intenção, uma intenção já muito conectada com o meu coração, buscando algo que fizesse meus olhos brilhar, né? Que fizesse sentido mesmo, né? Que era ajudar através desse caminho as pessoas a se reconectarem com esse guerreiro interno, com essa guerreira interna, com essa força, né? Que todos nós temos, né? E que para mim é essa consciência observadora, né? Que pode testemunhar sem se identificar. E foi assim que eu comecei esse caminho do ODGI, fazem 10 anos já. Né? Hoje em dia eu tenho uma academia na Vila Mariana. Como você bem falou, nesse momento de pandemia estamos fazendo muitas práticas online, está sendo maravilhoso. Assim, o trabalho está sendo bem valioso. Assim, né? Tem muitas pessoas conhecendo o DGI e sentindo os benefícios do método na pele, né? E só para resumir, tem 7 virtudes, 7 valores que a gente visa despertar no ODGI, né? Esses valores, eles são presença antes de tudo, coragem para lidar com os desafios, agir com gentileza, respeitar as hierarquias da vida, integridade entre nosso pensamento, palavra e ação, ser fluido e adaptável é o sexto, e o sétimo é respeitar a todos. Então, nós procuramos, através do ODGI, nos alinharmos com esses valores, né? E o caminho do guerreiro é algo fantástico, assim, que eu considero algo grandioso mesmo. A gente pode falar mais sobre isso. Não, e a gente está vivendo, Fernando, um momento que tudo que precisa é esse guerreiro acordado, preparado para enfrentar, né, essa batalha interna e externa. A gente está vivendo essa transição planetária que precisa muito, exige muito dessa firmeza. E o que eu percebo, né? Bom, primeiro também eu quero dizer, né, que nesse retiro que a gente se conheceu foi um retiro do Prembaba, e o Prembaba é um mestre que tem me ensinado muito sobre fortalecer esse observador, né? Que eu não sou minhas emoções, eu não sou meus pensamentos, e tudo isso pode ser trabalhado, pode ser lapidado, tudo isso tem uma fonte, né? Vem de algum lugar, pode ser transformado, transmutado. Mas nesse momento o que eu percebo é que a gente está precisando muito ter os nossos aspectos femininos, como da fluidez, né? Da resiliência, e os aspectos masculinos de firmeza, de ação, de posicionamento. E você também traz tudo isso na sua prática, né? Você engloba esses aspectos femininos e masculinos dentro de todos os seres, porque eu até... É uma coisa que eu tenho dito bastante, assim, sempre que eu tenho oportunidade, que, gente, nós temos, todos os seres têm o aspecto masculino e o feminino. Vamos sair um pouco desse lugar do gênero. Claro, as pessoas que desrespeitam as outras precisam ser, né, bloqueadas, precisam ser trabalhadas, precisam entender, precisam ser educadas. Mas nós, com nós mesmos, precisamos muito ter esse foco no masculino e no feminino que eu carrego, né? Então, assim, a gente, inclusive, está atraindo pessoas, homens e mulheres, que vibram na mesma frequência que a gente vibra. Então, o que eu percebo é que esse trabalho interno é o ponto de partida para tudo. Que a guerra que existe lá fora é um reflexo da minha guerra interna, né? As pessoas que eu atraio para a minha vida vêm sintonizadas pela minha vibração. Então, se eu quero saber o que eu vibro, é só olhar para a minha realidade em volta, que vai estar ali o retrato do que eu estou vibrando por dentro. Então, assim, é muito bom poder estar falando com você sobre esses aspectos masculinos e femininos dentro da arte marcial. Até porque você trouxe também naquela experiência que a gente teve o fato de que os samurais tinham práticas
que desenvolviam os aspectos yin, né? O do yin e do yang. Se você quiser falar um pouco disso, né? Dessa dualidade também eu acho bem bacana. Eu sinto que existe devido, né, mesmo a muita insegurança nossa, né, devido ao tamanho de inseguranças que carregamos dentro da gente, porque é muito raro, né, uma criança que nasce aqui nessa terra e que consegue ter pais completamente conscientes para ter um cuidado com elas, né, para não gerar tantas dores, né? Difícil quando a gente é criança, a gente passa bastante dor, né? A gente começa ali a desenvolver, né, nessa fase de despertar, de desenvolver o ego dos 0 aos 7 anos ali, a gente passa muitos traumas também, né? Muitas crenças. E tem coisas que é impossível a gente não passar, né? Por exemplo, trauma que a criança tem do corte do cordão umbilical, que é uma separação da mãe, assim, né? Isso já gera uma sensação de separação. E chegar nessa terra não é brincadeira mesmo, né? A gente chega aqui e é um desafio e tanto. Só que a gente não entende, porque a gente não tem consciência disso, de que essas dores de separação, elas são, no final das contas, uma ilusão, né? Uma ilusão que a gente acredita. Acreditamos ser separados. Tanto que a linguagem de todos os mestres espirituais é a mesma, somos um, né? Somos interconectados, somos conectados, conectados um com o outro, com a natureza, e é impossível eu te machucar, é impossível eu machucar a natureza sem me machucar, só que como a nossa consciência está muito fechada ainda para essa percepção, nós acreditamos ser separados e nós nos confundimos, né, com uma identidade criada mesmo, que a gente cria baseada de fora para dentro, não de dentro para fora. Porque a criança é assim, esse processo inicial, né, ela vai crescendo, se defendendo, aprendendo a gerar ali seus mecanismos de defesa para não sentir dor, né, para não sentir excluída. Né, e ela começa a criar esses mecanismos e quando ela vê, ela criou um outro eu, né, um outro jeito de agir no mundo, não mais baseado na essência real dela, e sim mecanismos que ela foi criando para conseguir o que ela queria, conseguir a atenção que ela queria. E nós vamos ficando adultos e a gente mantém também esse mesmo padrão. São padrões, né, de comportamentos baseados na dor e não de fato no amor que a gente é, né, que a gente é na essência da confiança, né, porque é raro encontrar uma pessoa plenamente autoconfiante, que não quer competir com o outro, que respeita o lugar do outro. Normalmente a gente vê um querer tomar o lugar do outro, porque dentro está o quê? Com medo de perder seu lugar. Porque sente aquela dor, né? Sente aquele vazio. E aí, quando a gente vai entendendo esse arquétipo da arte marcial, esse arquétipo guerreiro, quando ele é distorcido, as pessoas utilizam disso daí, que é uma ferramenta milenar, né? Que vem lá dos monges, que é uma ferramenta linda de autoconhecimento, só que utilizam isso para se impor, né, para impor o poder, né? Então fica um caminho do guerreiro completamente distorcido, né, que fica pelo abuso da força, pelo abuso de você saber lutar, né? Porque no final das contas, esse guerreiro aí, entre aspas, ele tem uma dor e ele precisa de uma certa forma se provar, né? Mas o que ele precisaria de verdade para o bem dele mesmo é compreender essa dor dele, esse lugar de vulnerabilidade dentro, né? Porque esse lugar de vulnerabilidade, se você tem coragem de entrar nisso daí, compreende desculpa a palavra, mas a estupidez que é isso, né? Você briga com o mundo porque você quer fugir de você, e quando você percebe que quando você para de fugir de você e entra em contato, você para de brigar com o mundo, porque você vê que o mundo é só um reflexo, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, a real arte marcial mesmo, a arte do guerreiro mesmo, é uma arte de te reconectar com o seu poder pessoal de verdade, a ponto de você não precisar usar do seu poder pessoal para conseguir coisas, né, para o seu ego.
né? Tinha uma máxima aí do samurai, né? Que eu já vou falar, comentar isso que você trouxe dos samurais. Tinha uma máxima deles que eles só poderiam sacar a espada com certeza absoluta de que tinha mesmo que sacar, porque senão você não ia ver um samurai com a espada sacada assim, falando, ó, oh, vem não que eu te pego, hein, guardar de novo, sabe? Se tirar a espada, porque a cabeça vai rolar do outro ou dele, né? Já tira assim no momento final, que é na clareza de que está agindo corretamente com os princípios samuraicos, assim, né? Então, por quê? Porque isso não é abuso de poder, né? É assim, muito provavelmente com outro guerreiro na frente dele também e tal, né? Então, assim, agora você pegando a sociedade, poxa, a pessoa é um líder, abusa do poder. Você pega um líder empresarial porque é o presidente da empresa, abusa do poder. Só que a pessoa acaba se achando mais porque tem um certo cargo, porque tem um certo poder, né? Só que ela acaba abusando disso justamente porque tem dores dentro. E aí o ego se empodera desse poder, né? Por quê? Porque, na verdade mesmo, ela não é madura ainda para lidar com esse poder e com tranquilidade, né? Não tem maturidade para sustentar isso com tranquilidade. O caminho do guerreiro, ele tem tudo a ver com essa palavrinha da maturidade emocional, que é a nossa capacidade de lidar com a vida mesmo, com a verdade da vida, sem se perder nisso. Então, para isso, o caminho do guerreiro, ele tem treinos yang, treinos de técnica, treino de força, treino do corpo, do seu melhor, da sua energia de realização, e treino yin também, treino de concentração. Os samurais, né, como você mesmo citou, né, eles tinham muito treino de arte, né? Eles eram pintores, faziam escultura, cerimônias do chá, arranjos florais. Tem tanta arte na vida dos samurais, é tão lindo de ver isso, né? Porque eles estavam trabalhando nisso, a sutileza, sabe? A sensibilidade. Porque a gente precisa desses dois lados, né? Porque em vários momentos eu vou precisar ter essa sensibilidade. E é essa sensibilidade que vai me dar condições de eu escolher com clareza o próximo movimento meu, né? Próximo golpe, digamos assim, ou a próxima palavra que eu vou soltar, né? Porque é tudo figura de linguagem, mas é tudo metáfora, né? Mas se a gente for trazer o guerreiro lá atrás para hoje em dia, em uma reunião, por exemplo, empresarial, e que o bicho está pegando, por exemplo, é a mesma coisa. Você precisa estar centrado, estar sensível para captar o que está acontecendo. Você ter consciência de que uma palavra que você solta mal soltada ali pode piorar muito a situação, né? Você poder usar palavras corretas na hora certa, se possível com gentileza, se possível ali com cuidado. Você vai mudando a energia do ambiente, a energia da sua vida com a consciência dos seus atos, né? Para mim, desculpa, viu, Inger? Se você quiser me parar aqui de falar, para você falar, você me fala. Não é que eu tô Aí, absorvendo isso. né? Mas assim, estudando alguns caminhos dos guerreiros que eu gosto de estudar, né? O caminho do Bhagavad Gita, que é uma literatura sagrada da Índia também, me anima bastante nos ensinamentos. E tem um ensinamento ali deles que, para mim, faz sentido, baseado em outros ensinamentos que eu vejo dos guerreiros, de outra forma, né, de sabedoria, porque eu vejo que, no final, todas as sabedorias de todos os caminhos levam para o mesmo lugar, né? E eu sinto que, assim, que é a ação consciente. O Bhagavad Gita chama do Karma Yoga, né, que Krishna ensina para Arjuna. Karma, essa palavrinha que a gente entende, às vezes, distorcido aqui no Ocidente, né, como uma coisa ruim, né? Por exemplo, ai, que karma, ai, essa pessoa é meu karma. Mas karma, para o oriental, significa ação, é uma palavra que representa ação. Liberdade, né? Liberdade. Exato. Porque essa ação, se a sua ação é consciente, ela te liberta cada vez mais, ela te abre os caminhos. Se a sua ação ela é inconsciente e reativa e gera maldade, é o que falam que você vai ficando preso no karma, né? Você vai ficando... E o que é esse preso no karma? Porque isso não é uma lei de punição, né? É uma lei de aprendizado. Enquanto a gente não evoluiu a ponto de compreender os equívocos que estamos fazendo com as nossas ações, a vida manda de novo um novo desafio, né? Como uma oportunidade de você purificar os karmas, né? De você poder
que é purificar o karma na linguagem bem clara, assim, de você poder... Eu tenho falado disso até, Fernando, que é assim, é uma escola, né? Se a gente não aprende a lição, o universo, a vida, Deus manda aquela lição de novo. Mas não é castigo, é amor. É para a gente, Amor, é para aprender a lição. né? Então, como lição mesmo, né? Fez a prova, não passou, ok. Se prepara, vai voltar, vai voltar. E não adianta fugir disso, né? Uhum, Então, assim, é isso que tudo que você está falando é assim tão construtivo para mim, porque eu comecei com seus ensinamentos, né? A coisa sim. de um ano, por causa daquele contato que foi tão rápido, eu comecei a perceber que um guerreiro interno, assim, bem preparado, maduro emocionalmente e com autoconhecimento ali sendo trabalhado, ele constrói a paz. E Uhum, isso mudou tudo para mim. Porque assim, eu nunca gostei, né, de competição, né? Eu sempre fugi de competição. Eu lembro que até em natação, quando eu estava adolescente, eu comecei a ficar muito boa em natação. O professor começou a querer me treinar para competir. Eu parei de nadar. Na minha uhum, vida inteira, quando eu vejo alguém querendo competir, eu saía pela tangente. Ok, não gostar de competição não tem problema. Mas muitas vezes eu fugia de situações e ficava na zona de conforto por medo de colocar as coisas em ordem, né? Porque uhum, às vezes a gente precisa dar um basta numa situação. Às vezes a gente precisa dar limite numa situação. Então, quando a gente tem essa firmeza consciente, quando a gente está agindo pela consciência e com coragem de colocar as coisas em ordem, de acordo com o nosso coração, sem covardia e com uhum, amor, né? Com amor, porque uhum, o que eu percebi é que muitas vezes eu era covarde de fugir de situações que pediam firmeza, que pediam uma postura uhum, amorosa e firme. Então, se a gente age nessa consciência, nessa amorosidade e nessa firmeza, a gente estabelece a paz. Então, assim, o uhum, guerreiro consciente, ele é gerador de paz, né? E eu uhum. até lembro agora, eu tenho um tio que ele é faixa preta de judô e ele sempre foi chamado de risadinha. Assim, eu cresci vendo esse tio ganhando todas as medalhas lá na Bahia. Ele muito forte, assim, se tornou professor e tal, hoje está aposentado. Mas, assim, ele tinha muito conhecimento de luta, mas ele era incapaz de fazer mal a uma mosca. Ele vivia rindo, até Uhum. hoje, né? Assim, o apelido dele é Risadinha. Mas ele não queria fazer mal a ninguém. Ele, assim, aquela luta, na verdade, trouxe para ele ferramentas de encontrar uma essência de muita alegria diante da vida, que não tinha Uhum. nada a ver com briga nem com guerra, nada disso, assim. Eu Uhum. percebo que ele já tinha travado dentro dele esse equilíbrio, né, do Uhum. yin, do yang, dessa dualidade, o vencedor, né, as virtudes, os dons vencendo sobre o vício. Você fala disso também, já te vi falando sobre essa guerra interna, né, das virtudes e dos vícios, do que é autodestrutivo e da nossa criatividade. Então, Uhum. é muito bom também ver que esse guerreiro interno, além de ser um construtor da paz, ele é o oposto daquela postura de vítima. Que quando a Uhum. gente está na postura de vítima, eu também, assim, sempre que eu posso, eu falo disso, porque tudo que a gente fala, a gente precisa ouvir, né? E a vítima é justamente aquela pessoa que entregou o poder dela para outro. Né? Que eu tô assim por causa do outro, por causa da outra, por causa do pai, da mãe, do marido, da mulher, do filho. Então, assim, você pega o seu poder, entrega para o outro e fica sem poder nenhum, né? De transformação e de Uhum. mudança. Uhum. Então, se você quiser trazer esses aspectos também, eu acho bem bom. Sim, muito legal. A arte marcial, na essência, tem muito a ver com esse resgate da autoconfiança, né? Então, conforme você vai evoluindo, então, por exemplo, um lutador começa na faixa branca e aí ele vai evoluindo no caminho da luta, né? Se a academia que ele entra tem um bom professor, tem uma cultura, né, que preza um bom ensinamento marcial, essa pessoa, quanto melhor lutador ele fica na academia, lá fora da academia ele é mais humilde, mais tranquilo, né? Porque ele reconhece esse potencial dele e isso dá calma para ele, né? Dá mais tranquilidade.
né? Ele sabe que até que se ele quiser, ele usa o poder dele ali para, de repente, machucar uma pessoa. Mas como ele é consciente, ele não faz o uso disso, né? Isso daí dá até uma centrada, uma tranquilidade, e deixa ele mais leve, mais tranquilo, né? Quanto mais a gente vai resgatando a nossa autoconfiança, mais tranquilo a gente vai ficando, né? Porque quando nós não temos a nossa autoconfiança, que é a confiança na gente mesmo, aí que você quer o lugar do outro, né? Aí você quer o lugar do outro, quer pegar o lugar do outro para você. Aí você não consegue admirar o outro. É uma mistura de admiração, mas também com uma certa inveja mesmo, porque o outro tá ali e você não tá, porque você está esquecido de você, né? Mas todos nós temos o direito de sentar na nossa cadeira, né? É como se todos nós temos essa cadeira, né? Que é o nosso lugar, que é a nossa individualidade, que é a nossa particularidade, que é a forma como a vida se manifesta através da gente, né? Que é a forma como minha inspiração se manifesta, e todo mundo tem a sua arte, né? O seu jeito de manifestar o seu brilho. E enquanto você quiser ter o brilho do outro, você não vai ser feliz, né? Vai ser feliz na hora que você resgatar e relembrar do seu brilho, do seu lugar, né? E aí, óbvio, você pode admirar o outro, você admira de verdade, inclusive, né? Você reconhece aquele brilho, mas porque você está tranquilo no seu lugar. Você não está mais sentindo menos ali no seu lugar. Não tem menos ou mais, isso daí é tudo a cabeça que gera essas competições, né? Então, a arte marcial, ela tem um papel muito forte de resgate da nossa confiança, né? E eu acredito que a autoconfiança é um dos grandes poderes do ser humano, sabe? Junto com a nossa força de vontade, né? Pudesse assim eleger duas forças assim para a gente básicas que mudam toda a nossa vida, eu acho que elegeria entre algumas, com certeza, a autoconfiança e a força de vontade, porque se eu tenho autoconfiança, eu consigo seguir o meu caminho, né? Não preciso me perder no caminho do outro. E a força de vontade é a força que vai ajudar eu a realizar o meu caminho, então, né? A que vai levar eu a realizar aquilo que eu tanto sinto no meu coração, né? Força de vontade é tudo, né? Para a gente realizar aquilo que a gente tem para realizar, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo do seu tio, né? Seu tio, né? Então, É, seu exemplo, seu tio, poxa, um cara forte, que é leve, né? Porque a arte marcial também tem esse papel de quando você vai para uma academia, seja um judô, como é o caso do seu tio, karatê, jiu-jitsu, da gente direcionar essa energia que precisa ser purificada de uma forma correta, assim, né? De uma forma que é um treino em que, na medida do possível, você vai fazer o máximo para não se machucar e não machucar o outro. Então, você gasta energia, você coloca essa energia no corpo. Por isso que eu acho que esporte faz muito bem e todos nós deveríamos mexer o corpo, né? E movimentar de uma certa forma a nossa energia, porque depois de um esporte, você acalma, né? Porque uhum. você gastou aquela energia, né? E ainda mais desenvolvendo autoconfiança. Tá vendo como as coisas vão se juntando? O poder da arte marcial. Você desenvolve a autoconfiança, você gasta a energia, então você fica calmo, né? Você fica calmo e pode expressar uma felicidade, pode expressar uma leveza. Por isso que o verdadeiro guerreiro, ele é gentil, ele é feminino no sentido de calmo, tranquilo. Você vai sentir essas qualidades em um verdadeiro guerreiro. Ele gentil, calmo, tranquilo, alegre, dando risada. Fala, nossa, o cara tem uma pinta de guerreiro, mas o cara é mó tranquilo. Porque, porque se ele é mesmo um artista marcial verdadeiro, e ele tem esse caminho do guerreiro verdadeiro, ele vai desenvolver essas qualidades que vão deixar ele mais tranquilos, né? Você até fala na sua prática, eu lembro que teve uma coisa também que foi uma chave boa assim para mim, que é quando a pessoa tem uma energia assim muito yang, você trabalha o lado mais delicado, mais fluido, mais yin da pessoa. E o contrário também, porque você faz trabalho até com pessoas, né, enfim, de empresas e tal. E aí quando a pessoa também não, né, não consegue muito avançar, não consegue ser, né, enfrentar melhor a situação, você dá exercícios de explosão, exercícios yang. Então, esse equilíbrio das energias,
a partir do corpo, e isso Uhum. irradiando também para a postura espiritual, emocional da pessoa, eu acho que é assim, a chave do negócio, porque eu venho da dança Perfeito. e quando eu vejo assim qualquer linha de pensamento espiritual que acha que o espiritual está dissociado do corpo, eu acho uma Uhum. loucura, porque tudo Uhum. bem, somos seres espirituais, mas a gente está encarnado. O Uhum. corpo faz parte desse jogo aqui e não é só um corpo denso, são corpos sutis, corpo emocional, corpo vibracional, né, corpo denso, corpo energético, tá tudo, né, entrelaçado. Então, assim, a gente pode sim, eu já tive muita experiência, atingir corpos mais sutis, trabalhando o corpo físico, o corpo denso. Então, assim, Uhum. é do mesmo jeito também que a nossa alma manda recados, manda doenças para a gente escutar essa alma, né? Escutar esse íntimo que a gente muitas vezes não escuta, né? Do mesmo jeito que a alma grita manifestando no corpo, se a gente trabalha o corpo, a gente também consegue se conectar né, com essa nossa essência, né? Com essa Uhum. nosso eu que muitas vezes a gente não tem tempo de ouvir, né? Uhum. Por Perfeito. exemplo, tem um amigo que eu indiquei para ir lá na sua academia, Fernando, que, enfim, é um amigo querido, e ele disse que em vários momentos ele sentiu vontade de chorar, sabe? Uhum. Porque a sua prática tem uma coisa de honrar, né? E de honrar o quê? Esse nosso sagrado que nós somos, essa nossa grandeza. Então, assim, o que eu percebo é que toda vez que a gente reverencia a honra, a grandeza, né? A união, né? Toda vez que a gente reverencia esses aspectos do ser, esses aspectos nos reverenciam de volta. E a Uhum. gente se conecta com esses aspectos nobres, né? Não que a gente não que a gente vai deixar de ter a sombra, mas a gente vai estar mais aparamentado para essa batalha interna, né? Uhum. Uhum. Perfeito, muito legal. E eu compartilho muito dessa visão de que o corpo, inclusive, ele é uma ferramenta para a gente atingir o nosso lado mais sutil, né? A nossa espiritualidade, a nossa essência, a nossa consciência. Então, é um pouco disso que você estava trazendo. Quando a pessoa é muito rígida, então, essa semana mesmo com os alunos, eu estou trabalhando um conceito que eu acredito ser um conceito muito importante de ter clareza, né? Porque a gente passa por isso muitas vezes, que é o quê? Quando que na vida eu preciso me colocar minha força, e quando na vida eu preciso deixar passar. Deixa passar, né? Deixa quieto, né? Deixa passar. Mas tem horas que na vida não dá para deixar passar, eu preciso me colocar, eu preciso trazer minha força, eu preciso me expressar, né? São duas qualidades opostas, né? Porque uma é firmeza, deixa eu me colocar aqui, a outra é deixa ir fluir, né? Deixar ir é feminino, é yin, né? Se colocar ali, bom, é yang, né? E eu falo assim, eu sinto que não tem regras, né? Eu sinto que o termômetro melhor é a gente aprender a ouvir o nosso coração. Se o coração ele está aberto, é que eu fiz a resposta correta, porque a gente sabe disso, eu tenho certeza que eu estou falando isso, você sente o que eu estou dizendo, as pessoas que estão ouvindo sentem o que eu estou dizendo, que é o seguinte, né? Quando eu preciso me colocar de verdade e é a ação correta, aquilo vai me fazer bem e eu vou ficar bem. Eu vou falar, puxa, que bom, precisava ter falado. Né? É. Quando eu deixo passar e aquilo era a situação correta também, eu também vou manter o meu coração aberto. Porque se eu tento deixar passar uma situação e não é de verdade aquilo, ainda vai ficar enroscado aqui dentro de mim. Né? Ainda não está tão claro isso. Mas a verdade é que nós temos essas duas oportunidades e muitas vezes nós não temos essas duas características desenvolvidas. O que vimos muitas vezes são pessoas que só se colocam e pessoas que só deixam passar. É. Então, assim, é a pessoa extremo win, aquela que não fala nada, não expressa nada, guarda tudo,
né? E com isso ela não tem muita energia de realização, porque ela guarda as coisas. Esse tipo de pessoa, que é extremo yin, digamos assim, que é extremo energia yin, né? Isso que eu quero dizer, que é extremo, né, sem yang mesmo, sem a força de colocação. Quando eu coloco essa pessoa para fazer um movimento de soco, alguma coisa assim, ela acha violento o movimento do soco, sabe? Nossa, mas dá um soco, né? Mas assim, compreenda como é as crenças na cabeça. A gente está dando movimento no ar, eu não estou dando soco em nada, eu não estou machucando ninguém, não existe violência em um movimento, né? O que existe violência é eu machucar alguém, machucar a vida de alguma certa forma. Se eu não estou machucando absolutamente nada com esse movimento, isso é só um movimento, né? Tira o pensamento da ação, é só um movimento. Aham. E esse movimento, como ele é de dentro para fora e ele pode ser considerado um yang, uma explosão, né? Um pau. Se eu coloco intenção de chamar junto a minha força de colocação, isso pode virar uma terapia corporal incrível, de eu, pá, sabe? Acorda a sua força, né? Acorda a força, porque você vai sentir, inclusive, seu corpo aquecendo. Você vai sentir isso. Por isso que aí voltamos para o corpo. Olha o corpo como uma ferramenta. Você vai sentir o seu corpo aquecendo. Aquecendo é o quê? Yang, fogo, né? Você está chamando fogo para o seu corpo. Trazendo outro paralelo, que são aquelas pessoas claramente realizadoras, muitas vezes CEOs de empresa, aquelas pessoas que realização o tempo inteiro, que atropelam um monte de gente e não quer nem saber, só yang, 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 né? É a rei da colocação, inclusive sempre tá certo, né? Nunca deixa de falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Esse tipo de pessoa, né, que também pode ter certeza, não dá para a gente ser só uma coisa. Essa pessoa que é só assim também, ela vai ter alguma coisa que ela vai estourar também. Ela vai, ou crise de ansiedade, burnout, depressão, síndrome do pânico, porque é muita energia de colocação sem equilíbrio, né? Então, uma pessoa dessa acaba ficando também precisando, ela mesma vai perceber, eu preciso descansar, preciso meditar. É o que está acontecendo com muitos líderes empresariais, né? Eu trabalho com empresas e muitos líderes empresariais buscando agora meditação, buscando aquietar a mente, que é o outro lado. Que é o quê? O lado yin, é o lado, então, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um movimento bem suave agora. Não corre, não corre. Sabe? Falar de não correr para um tipo de pessoa dessa é tipo assim, meu Deus, vai mais rápido aí que eu quero acabar logo esse exercício, porque eu tenho coisa a fazer. É tipo, a pessoa está o tempo inteiro com a mente acelerada, né? Então, assim, é difícil mesmo, né? Não é tão simples, porque eu trabalho um monte, meu. Desde, pô, tenho que dar aula, tenho que, pô, gravar vídeo, editar, tenho que prestar atenção. Então, quando vê, não tive tempo para mim. Então, eu preciso falar, meu, Fernando, calma, vamos meditar, vamos acordar, vamos acender uma velhinha aí, se concentrar, acalmar a mente, porque eu vejo que, assim, não tem super-herói, assim, na vida, sabe? Não tem essa coisa de cai do céu, não tem, né? E mesmo os ensinamentos que eu passo aqui para vocês, eu preciso colocar em prática, assim. Ligaram aqui, desculpa. Que assim, mas assim, eu, eu preciso colocar em prática. Se eu não coloco em prática, como é que eu desenvolvo? Né? Então a gente entra num outro aspecto que é um chamamento aí para a gente, que é a nossa disciplina de praticar aquilo que a gente sente que faz bem para a gente. Eu não estou falando nem para você praticar o DGI, mas aquilo que você já sabe que faz bem para você, poxa, se dedica para fazer aquilo, né? Se dedica para ter um tempo dedicado para você, né? Se guarda um tempo aí para você dedicar para você mesmo, né? Isso é importante, senão a vida, meu, leva a gente, quando a gente vê o dia já foi e eu não dediquei nenhum momento do dia para mim. E Sabe? eu acho que está sendo um desafio para todo mundo, né, nessa quarentena, porque que coisa louca essa situação que a gente tá, né, Fernando? Assim, como é que te chegou a esse ponto? Agora tá, né? Quem tem o luxo de poder ficar em casa, se resguardar, tá numa situação que nunca teve um precedente. Quem também está na rua, né, não pode ficar em casa, ou quem está na linha de frente dos cuidados, também está enfrentando um desafio sem precedentes. Então, assim, realmente a gente está vivendo uma transição
muito maior do que se podia imaginar. E olha que eu sou de uma turma, eu sou uma pessoa que já há uns 10 anos eu vim me preparando para essa transição planetária. Mas mesmo assim é surreal, porque chegou agora e eu, caramba, de tudo que eu me preparei, isso conseguiu ser muito maior do que eu podia imaginar, né? Inclusive você contraiu o coronavírus, né? Uhum, uhum. Graças a Deus está tudo bem. E até se você quiser compartilhar alguma Sim, coisa sobre claro. isso, porque Inclusive, inclusive ontem que eu fiz o exame, né? Tô 40 dias já, né? Então, assim, eu me sinto zero já, super bem, graças a Deus. Ontem eu fiz o IgG e o IgM, graças a Deus, tudo certo, né? Com o IgG reagente e o IgM não reagente, então isso mostra, né, que aparentemente está tudo já resolvido. Eu fiz o PCR também, só estou esperando, né, que é o do nariz. O examezinho chato esse, eu nem mas sei. que também mostra, né, se está positivo ou negativo. Então, estou esperando, mas acredito que bem provavelmente já esteja tudo certo aí, né? E se Deus quiser aí com tudo certo com os anticorpos, e tal. Mas o coronavírus ele me trouxe muitos ensinamentos assim, né? Porque passei momentos muito difíceis de vulnerabilidade, né? Porque momentos onde caiu bem perto do Dia das Mães, onde estava tudo certo para visitar minha família, não consegui, fiquei em casa. Minha avó faleceu no meio desse momento onde eu não pude visitar ela. Então, eu fui apertado em lugares dentro assim de muito, sabe, de lugares doloridos assim em relação nessa questão com a família e tudo mais, né? Mas fazer o que também, né? Esse momento todo ele veio me ensinando muito sobre o não controle, sabe? Para mim, se é um ensinamento que eu sinto que eu tive nesse momento, é sobre o não controle. Foram ensinamentos bons, assim, né? Que a partir do momento que eu consegui ir aceitando isso, que não tinha o que fazer, poxa, fui relaxando e mantendo a paz, conseguindo manter meu coração aberto, né? De novo, porque no começo foi difícil, fiquei triste, assim, né? De não ver minha família, de estar recolhido e tal. Então, a partir do momento que eu fui compreendendo os ensinamentos também que estavam sendo transmitidos para mim, né, pela própria vida através desse movimento, eu fui podendo até agradecer, né, e ver que meu orgulho, né, pô, quem sou eu, né, para mudar o fluxo da vida? A vida trouxe algo para a gente nesse momento que a gente não tem controle, né? Então, eu nem sei, eu acho tão delicado, né, debater essas coisas, porque a gente não tem tanto acesso a tudo isso, mas eu tô aqui em São Paulo. Eu não consigo entender, na minha cabeça fica meio complexo, porque tô vendo os números aumentando e as pessoas reabrindo as coisas, eu juro, na minha cabeça é tudo tão confuso isso, porque É confuso. uma É. coisa eu falo para vocês, o corona é sério, viu, gente? Eu senti ele no corpo, sou um atleta, sou artista marcial, medito, e me chacoalhou o negócio, viu? O negócio não é brincadeira, não. Então, assim, tive dias difíceis, de dores no corpo e tudo mais. Então, eu acho que vocês têm que, todo mundo aí, minha sugestão, assim, é ter muita consciência mesmo, né? E principalmente cuidado mesmo com os mais velhos e tudo mais, porque não é brincadeira mesmo, né? E aí eu sinto a falta de controle mesmo, né? Nesse caminho todo. Que eu posso fazer, né? Que eu posso fazer? Eu tô 40 dias dentro do meu apartamento. 40 dias desde que eu peguei, né? Porque no primeiro momento eu saí, eu viajei, fui para a praia, fiquei lá. Só que numa volta para São Paulo, quando eu voltei para a praia, foi quando eu peguei, aí eu voltei para cá e fiquei, porque eu falei, eu preciso ter consciência de não transmitir, né, para ninguém. Então eu vou ficar em casa até sair para o exame e ver que eu tô sem nada, né? Que eu já, enquanto eu não tiver sem nada, dando negativo, eu fico em casa, né? Fico em casa mesmo, assim, até para os meus esportes, para dar uma corridinha, tudo que no início eu tava desse jeito, né? Mas zero sair de casa, zero. Estou em casa aqui só dando as aulas né, e trabalhando com isso. Mas acredito que, se Deus quiser, essa semana aí já acho que já começo a poder tá mais tranquilo para isso. Mas mesmo assim, óbvio, com todos os cuidados, né? Porque a gente não sabe se está na roupa, se está em. É tão Não, delicado isso. esse vírus veio nos lembrar, como você está falando, veio nos lembrar disso que sempre foi uma verdade. A gente não controla nada, né? A gente estava na Uhum, ilusão, a ilusão de que a gente controlava alguma coisa, a uhum. ilusão de que a gente é eterno, não quero pensar na morte, né? Enfim, veio nos lembrar de algumas verdades, né? Estamos todos conectados,
Mas você sabe, Fernando, desde que começou a quarentena, mais de 60 dias, eu não escuto notícia. Eu sei o que está acontecendo, porque as coisas chegam, mas eu não ligo a TV para escutar Uhum. notícia, eu não leio o jornal para saber notícia, porque eu já sei que a situação Uhum. é a mais delicada possível. Eu não Uhum. preciso alimentar nervosismo nem medo, não, isso não é Uhum. necessário. Uhum. Muito pelo contrário, é necessário ter tranquilidade, ter firmeza, ter interesse para na hora que precisar agir. E o que aconteceu foi que eu tinha acabado de chegar em Salvador para uma formação, e aí começou a quarentena, eu resolvi ficar lá cuidando dos meus pais também, que são idosos, né? Então, assim, a gente montou um jeito deles não precisarem sair quase nunca. Minha mãe sai de vez em quando. E aí, depois de 60 dias, eu falei, gente, agora não dá, eu preciso ir para o sul, ficar com meu filho. Só que eu cheguei aqui no fim de semana e aí falei, tá, e agora? Quanto tempo eu fico para ele vir ficar comigo? E eu fui procurar saber de teste, essas coisas, e o teste precisa ser feito com 8 dias com sintoma, que eu me expus, Uhum. né, na viagem. Então, assim, eu preciso de 8 dias com sintoma para fazer o teste e ele me dá um resultado Uhum. real, né? Eu falei, bom, então agora eu vou ficar aqui 15 dias sozinha no apartamento e é isso, eu tenho que ter essa humildade. Eu não Uhum. quero colocar em risco, sabe? Assim, meu Sim, é filho isso. já É, teve asma, sabe? Eu não vou botar ele em risco. Então, é. eu tenho que ter essa firmeza e essa humildade de fazer a minha parte, né? Uhum. Eu não suportaria ter na minha consciência um desleixo, um deslize por falta, né? Por Claro, estar com a claro. seriedade que é a situação, né? Nossa, eu te entendo perfeitamente, assim, e é isso, né? A gente tem que ter firmeza para lidar com algumas, né, algumas dores internas aí e que não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, mas eu sinto que isso amadurece a gente também, amadurece a lidar mesmo, né, com os desafios. E eu acho que de uma que de uma certa forma isso é bom, né, para a gente, né? Porque o Brasil é um país que, por um lado, não tem muito isso, né, dos desastres naturais, mesmo as guerras, né, tantas dificuldades que outros países já viveram, mas lembrando que essas dificuldades também trazem muita maturidade, né? Trazem maturidades emocionais fortes, assim, né? Para saber lidar com crise, com desafios, né? Sem ir para o lado da vítima, né? Sem ir para o lado da indignação. Uma coisa de aceitar e beleza, meu. É isso daí, vamos atravessar desse jeito, né? Então, eu acredito que tudo tem, né? É uma coisa que eu vejo a vida assim também. Tudo tem os dois lados da moeda. Tudo tem o lado difícil, tudo tem o lado bom, né? Você pega uma mesma coisa e olha por dois prismas, você fala, poxa, esse é o lado ruim da coisa, mas se eu olhar com outro prisma, eu consigo ver o lado bom da coisa. E eu aprendo a ver, não negando o lado ruim de jeito nenhum, porque o lado ruim, entre aspas, né? O lado do desafio, é o lado do aprendizado, né? É o lado que possibilita gerar o atrito para a gente aprender. Mas então eu não nego ele, mas boto fé na gratidão do lado positivo, entendeu? Eu falo, poxa, graças a isso eu aprendi tal força, aprendi resiliência, aprendi paciência, né? Desenvolvi um pouco mais dessas qualidades, porque paciência também é algo que nós Nossa, estamos, né, não, precisando eu agora, desenvolver. assim, eu vou ficar 15 dias sozinha, realmente, não vou sair, vou ficar aqui fazendo uma quarentena, isoladona de tudo. Não sei até quando eu vou ficar no sul, provavelmente, assim, eu não tô, eu soltei o controle, sabe? Assim, eu não sei até quando eu vou ficar aqui. É possível que eu fique um mês ou dois, não sei. Eu soltei o controle, vou viver um dia de cada vez, né? Vivendo agora. Não vou ficar, né, imaginando coisas, fazendo planos. Eu até estou vendo que tem várias pessoas aí perguntando se eu já vi o Gui. Eu não vi o Gui. Eu acho que eu só vou ver o Gui daqui a 10 dias, porque já tem 4 que eu estou aqui. Mas eu tenho que apostar na minha capacidade de fazer isso com tranquilidade, né? Sim, sim. Com tranquilidade. Você sabe que isso daí tem muito a ver com alguns treinos marciais, você pega os monges, assim, que eles ficam, eles mesmos se desafiam, né? A ficar, por exemplo, em posturas paradas. Então, postura da árvore do Tai Chi, né? Que é uma postura que você fica com os braços meio que erguidos, mais ou menos aqui na altura do... A gente fez domingo, né? E fica, só que eles ficam aqui mais ou menos 40 minutos aqui, ó, sem se mexer. Você imagina?
Então, esse treino, por mais que seja um treino parado, né, ele está trabalhando sua disciplina, né? Porque a ideia de um treino desse é você não ficar expressando o sofrimento pelo rosto, pelo seu olhar, é você poder, né, conectar sua respiração e sustentar, sabe? Sustentar. Vai doer o ombro, vai cansar, vai, mas você sustenta, respira, lembra da respiração, né? Lembra de colocar aí o pensamento na presença, né? Se possível, não faz cara porque a gente percebe que essa cara de é vítima, calma, dá para você ficar. Na verdade, a gente não precisa expressar isso, a gente pode ficar aqui e tudo isso vai trazendo presença. Esse tipo de treinamento é um treinamento que amadurece a gente para resiliência, para paciência, para tudo isso. Então eu sinto que a vida, né, a vida, ela botou a gente em um treinamento agora, sabe? A vida colocou a gente em um treinamento. Ela obrigou a gente a treinar um retiro aí, né? Um retiro de cada um para si dentro da sua casa. E não é fácil, porque é lidar com os seus próprios incômodos, lidar com os relacionamentos, porque quando vivemos juntos também o tempo inteiro não é fácil. Só que, poxa, né, vamos pensar pelo lado positivo. A gente pode fazer do limão uma limonada mesmo e pegar o lado positivo e valorizar o quantas qualidades a gente pode desenvolver com isso, né? Então, se a gente, só uma dica, gente, uma dica, uma sugestão, sugestão que eu acho que vale muito a pena ouvir aí com atenção, né? Toda vez que a gente reclama, que a gente gasta a nossa energia com reclamação, né? Essa energia não faz bem para a gente. Ela não resolve nada, porque reclamação não resolve nada, né? Você ficar só reclamando, reclamando, reclamando. O que resolve é uma ação consciente, algo que você possa fazer de fato para mudar uma coisa. Ficar só reclamando, reclamando e não agir mesmo de uma forma consciente não adianta. Então, Porque a reclamação conecta a gente com a incapacidade, né? E a ação uhum, nos conecta com a capacidade. muito legal, muito legal. Então é isso, é exatamente isso. É a gente ir vencendo o reclamar, que é um estado nosso também, de uma vítima, porque pode ver que a gente reclama porque a gente não está dando conta. Então o treino do guerreiro interno é dar conta. Tá difícil? Tá, mas fecha os Mas olhos eu e. dou conta. É, Nossa alma escolheu estar aqui agora, né, é Fernando? isso, é A isso. nossa alma disse sim para a vida e desceu aqui no planeta e falou: vou atravessar a transição, eu Uhum, vou dar conta. Então eu uhum, tenho lembrado muito disso. Assim, a minha alma apostou em mim, ela acreditou que eu ia dar conta com equilíbrio, com maturidade. Tudo bem, vai cair aqui, vai cair ali, vai levantar, vai seguir caminho, vai aprender, vai crescer, vai se alargar por dentro. Assim, minha uhum. alma apostou em mim, caramba, eu quero honrar essa travessia, né? Então, Perfeito. é Eu, bom eu, te eu, lembrar. Mas eu tem vejo. várias pessoas, Fernando, perguntando. Eu quero agradecer essa turma que está aí desde o início. Muito bom. Um monte de gente está perguntando sobre a prática. Faltam 2 minutos. Quer que Opa, a gente... tá bom, vamos, eu falo da prática aqui, eu agradeço poder divulgar para eles também, esse público aí maravilhoso, agradeço também a abertura, né, de poder divulgar a prática, de poder falar dela. Então, gente, assim, o DGI, esse método, né, o Despertar do Guerreiro Interno, é um método que normalmente eu comecei ele de uma... Sabe, Fernando, eu tenho uma sugestão. Quem sabe eu encerro, porque falta 1 minuto. A gente volta, você fala isso com calma e toca uma música pra gente. O que é que você Tá bom, acha? fechou, podemos Pode fazer ser? isso. Vou Pode. fazer isso. Tá. Até já.